Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre o que esperar da ação do óleo essencial no sistema nervoso central. Eu sei que existem muitas dúvidas com relação a como os óleos essenciais funcionam, modulando ações do sistema nervoso central. Mas nesse vídeo eu venho aqui esclarecer algumas das principais funções que eu posso esperar de moléculas que estão presentes nos óleos essenciais. Então, eu sou Camila Castelã, sou aromaterapeuta integrativa clínica, especialista em sistema nervoso central e hoje a gente vai discutir essas três principais funções e quais óleos essenciais eu posso atribuir a essas funções. Então, as três principais funções que eu espero de um óleo essencial sobre o sistema nervoso central são ações do tipo depressora, ações do tipo estimulante e ações do tipo perturbadora. Então, diferentes óleos essenciais podem promover diferentes ações sobre o sistema nervoso central e por isso é tão importante eu conhecer o mecanismo de ação desses óleos para aplicar diferentes substâncias no cuidado de diferentes patologias ou estados de humor alterado, melhorando então o equilíbrio dessas pessoas frente às oscilações de neurotransmissores que ocorrem na maioria das patologias, certo? Então, vou começar o vídeo falando um pouco sobre a ação depressora dos óleos essenciais, tá? Quando eu falo em deprimir o sistema nervoso central, essa ação depressora pode também estar diretamente relacionada com várias ações fisiológicas, como, por exemplo, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, redução do estado de alerta dessa pessoa e, consequentemente, aí, redução de dor, redução da ansiedade, modulação, muitas vezes, de processos depressivos, uma sedação e também um controle sobre a hiperatividade motora. Por quê? Porque eu estou reduzindo a atividade do sistema nervoso central. Uma molécula bastante conhecida, não uma molécula, não é mesmo? Uma substância aí bastante conhecida, que não faz parte do mundo aromático, mas é o consumo de álcool. Então, o consumo de álcool pode ter uma ação depressora sobre o sistema nervoso central, alterando aí condições de alerta, alterando frequência cardíaca, alterando pressão arterial. O consumo do álcool, ele pode ter tanto uma ação depressora como uma ação estimulatória, dependendo da quantidade que é ingerida, tá? Óleos essenciais, então, podem modular essa ação depressora do sistema nervoso central através da ação específica sobre um receptor chamado receptor GABA, né, ou receptor GABAérgico, que modula, então, a concentração desse neurotransmissor chamado de GABA, tá, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, substâncias como o limoneno e o citral agem diretamente sobre esse receptor, modulando o GABA, trazendo então uma redução, uma depressão do sistema nervoso central. E através da ação dessas duas substâncias aí sobre o receptor GABAérgico, nós podemos trabalhar modulando aí questões relacionadas à ansiedade, relacionadas à depressão, relacionadas à hiperatividade motora e outras condições de excesso do sistema nervoso central, certo? Além dessa ação depressora, nós podemos também utilizar óleos essenciais com ação estimulatória do sistema nervoso central. Eu sei que às vezes você deve estar pensando, mas para que eu vou estimular o sistema nervoso central? Mas esse estímulo muitas vezes é necessário, por exemplo, em casos de apatia, frente, né? Então não tenho vontade de fazer nada, falta de motivação, depressão, dependendo do tipo aí que a pessoa apresenta, eu posso melhorar essa condição depressora do sistema nervoso central, trazendo aí uma estimulação desse sistema nervoso central e também em alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, onde eu posso sim utilizar moléculas estimulatórias, porque já é comprovado
dentro do TDAH, que existe uma deficiência na produção e na disponibilidade tanto de dopamina como de noradrenalina em diferentes regiões do sistema nervoso central, como córtex pré-frontal, regiões subcorticais e outras regiões ali que estão relacionadas aí com vários sinais e sintomas do TDAH. Então, óleos essenciais que estimulam o sistema nervoso central, em geral, estimulam o aumento da liberação de acetilcolina, então modulam vias colinérgicas, assim como vias noradrenérgicas e vias dopaminérgicas. Então, eu posso citar aqui óleos essenciais, como, por exemplo, óleos ricos em pineno, tá? Que estimulam a ação da acetilcolina e da noradrenalina, trazendo mais motivação, mais vontade de resolver as coisas, trazendo mais clareza mental, mais foco para realizar as atividades, uma melhoria no ambiente social ou no contato ali social, então eu consigo falar melhor, eu reduzo a impulsividade, eu reduzo a agressividade, utilizando óleos essenciais que estimulem o sistema nervoso central quando esse está em uma fase de hipofuncionamento, tá? Além da ação depressora e da ação estimulatória, eu tenho também uma ação perturbadora, que pode ser vista com algumas moléculas de alguns óleos essenciais. Essa ação perturbadora pode alterar estados de atenção dessa pessoa, assim como alguns comportamentos, tá? Essa ação perturbadora, ela também é vista com drogas sintéticas, como, por exemplo, o LSD, tá? E aí, essa ação perturbadora dos óleos essenciais, ela é bastante importante porque, em geral, ela acontece por um processo de neurotoxicidade causado por essas moléculas. E aí, precisamos prestar bastante atenção. De nenhuma maneira aqui é proibido o uso dessas moléculas, mas essas moléculas precisam ser utilizadas de maneira segura dentro de um grupo que pode utilizar esses princípios ativos, desculpa, e dentro de uma dose adequada de uso. Então, as ações perturbadoras, em geral, são vistas por um uso errado do óleo essencial, por excesso de uso, altas concentrações, longos períodos, público errado para uso, né? Doenças pré-existentes que não foram avaliadas durante um processo de anamnese, e aí o uso desses princípios ativos pode provocar aí uma ação perturbadora do sistema nervoso central. Entre as moléculas nos óleos essenciais que têm essa ação perturbadora ou que tem aí uma maior ação de neurotoxicidade, eu preciso citar aqui acetonas. Entre as cetonas, né, existem vários óleos essenciais aí ricos em cetonas e que são importantes para diversas ações fisiológicas. Eu preciso citar algumas cetonas que têm um potencial mais tóxico, como é o caso da tuiona e da carvona, tá? Que podem ter essa ação, na verdade, perturbadora de uma maneira mais rápida, frente a públicos que não estão preparados para o seu uso, como, por exemplo, o público infantil, que ainda não tem uma maturidade do sistema nervoso central, e essas moléculas, então, atingem esse sistema nervoso central de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais efetiva, causando esse processo de perturbação. Pessoas que tenham aí também histórico de convulsões ou de epilepsia também precisam olhar com relação ao uso dessas substâncias, né? Porque ela pode desencadear aí crises convulsivas e alteração de estados aí de atenção e de comportamento. Então a gente precisa olhar. Então essa ação perturbadora, em geral, é vista com o uso de substâncias de uma maneira errada sobre o sistema nervoso central. Então, é isso que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo. Essas 3 principais ações que você precisa prestar atenção quando vai fazer uso de um óleo essencial. O que você espera que esse óleo essencial faça quando você aplicar ele
na pessoa ou colocar ele dentro de um protocolo aí personalizado. Você espera que ele tenha uma ação depressora, você espera que ele tenha uma ação estimulatória, ou você não sabe o que esperar e vai causar aí uma ação perturbadora nesse sistema nervoso central. Pois é. Então, vamos aí refletir sobre isso antes de sair indicando óleo essencial à torto e à direito, sem conhecer o paciente e as possíveis ações desses óleos essenciais. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser lembrado dos novos vídeos, né? Que eu posto aqui semanalmente. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixa um recadinho aqui para mim. Eu fico muito feliz quando eu posso trocar um pouco mais com você. Então, um grande beijo. A gente se vê muito em breve em um próximo vídeo.